Pessoal, falar de cefaleias é falar de um dos principais temas ou de das principais queixas que você vai receber no seu plantão de urgência e emergência. É inevitável que pelo menos cerca de 30 a 40% dos atendimentos que você vai receber no seu plantão sejam relacionados a síndromes álgicas. E a cefaleia, junto de lombalgia, por exemplo, são uma das principais causas de síndrome álgica que chega no pronto-socorro. A definição de cefaleia nada mais é que a dor, uma causa, uma síndrome dolorosa que acomete principalmente a região da cabeça, especificamente a partir da região da linha de implante das sobrancelhas, acima dos olhos, e vai até o implante da linha capilar na região occipital. Qualquer tipo de manifestação dolorosa nessa região deve ser definida como cefaleia, que é justamente uma queixa que atinge pelo menos 8 a cada 10 mulheres e 95% da população adulta de uma forma geral. Então, de uma forma ou de outra, você vai receber pacientes com queixa de cefaleia no seu plantão e você tem que saber tratar. Obviamente, a classificação internacional das cefaleias, pelo menos na sua penúltima e na sua última atualização, definiu ou classificou mais de 200 tipos de cefaleia, que não é o nosso objetivo nessa aula de hoje. Nem se preocupe, você não precisa decorar os 200 tipos de cefaleia, muito menos diagnosticar todas elas. O que você precisa aprender nessa aula é diferenciar os tipos de cefaleia primária dos tipos de cefaleia secundária, ou seja, cefaleias primárias e cefaleias secundárias. Aprender a diagnosticar, eventualmente, quando solicitar ou quando pedir exames complementares e, obviamente, tratar de uma forma geral. Por definição, cefaleia primária ou cefaleias primárias são aquelas que não têm uma causa específica. Você não vai encontrar algum agente ou algum fator causador da cefaleia. Para esses tipos de síndromes álgicas, basicamente a anamnese e o exame físico são suficientes para chegar ao diagnóstico. E desse tipo, basicamente esse é o nosso principal foco de estudo nessa aula de hoje, nessa aula presente. E dos três tipos, dos principais tipos de cefaleia primária, nós temos a cefaleia tensional, que é a mais comum, a enxaqueca e a cefaleia insalva. São as três principais, os três tipos mais clássicos de cefaleia primária que vamos falar um pouco nessa aula. Já as cefaleias secundárias, enfim, que tem um interesse epidemiológico por se tratar, na maioria das vezes, de uma doença, ou apresentam uma doença de base causadora, que pode trazer um desfecho pior para o paciente, ou que pode estar relacionado com um prognóstico mais sombrio, são aquelas cefaleias que, enfim, basicamente existem uma causa secundária causando a síndrome álgica. Ou seja, são sintomas de alguma doença. A cefaleia é sintoma de alguma doença, como, por exemplo, hipertensão intracraniana benigna, arterite temporal, tumor cerebral, meningite. Então, nesses casos, devemos saber reconhecer algumas características que vou frisar um pouco mais à frente, para que você saiba saiba a real necessidade de solicitar exames para descartar as causas secundárias de cefaleia, para que você possa tratar e conduzir da forma mais correta ou da forma mais adequada uma cefaleia primária. Com relação à investigação, como eu frisei, pelo menos 10 pontos do exame clínico são fundamentais na investigação da cefaleia, como, por exemplo, o início da dor, se existe, qual a localização de início e irradiação, a intensidade da dor e o tipo de dor, que se o paciente conseguir descrever, obviamente a dor é um sintoma subjetivo, então precisamos, de alguma forma, objetivar essa queixa do paciente, que se faz, por exemplo, através de várias escalas, mas a gente pode simplificar a partir da escala visual numérica, ou seja, EVN, em que você pode classificar, vai orientar o paciente para classificar a sua dor de 0 a 10, sendo, por exemplo, 0 totalmente sem dor e 10 a pior dor de sua vida, e pede que o paciente pontue o tipo de dor ou a intensidade de dor que ele está sentindo naquele momento. Preste bem atenção, porque esse detalhe, esse ponto no exame clínico vai ser fundamental para o tratamento que vamos ver a posteriori. A duração, frequência e recorrência também é importante, justamente para que se possa impor um tratamento de profilaxia, um tratamento profilático para aquele tipo específico de cefaleia.
A presença de sintomas associados, como náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia, geralmente levam a sugerir um diagnóstico mais específico de cefaleia ou classificar algum tipo específico. O histórico pessoal e familiar, presença de hábitos e antecedentes patológicos como hipertensão arterial, histórico de aneurisma cerebral, tabagismo, etilismo, também podem sugerir alguns tipos específicos de cefaleia. E, mais importante, a presença de sinais de alarme ou red flags. Uma vez presentes esses sintomas, que precisamos listá-los de uma forma de uma forma mais minuciosa, uma vez presentes esses sintomas, podemos sugerir ou pelo menos desconfiar que essa cefaleia pode ter uma causa secundária, pode ter uma doença por trás dessa queixa álgica. Os sinais de alarme que precisamos, de fato, nos atentar durante a avaliação do paciente com queixa de cefaleia são o início da dor após os 50, 60 anos, mudança do padrão de cefaleia, ou seja, aquele paciente que já apresentou uma queixa de cefaleia crônica, mas que nas últimas semanas ou nos últimos dias apresentou uma queixa diferente, uma mudança no padrão, uma mudança na intensidade ou até mesmo uma mudança na frequência dessa cefaleia. A presença de achados sistêmicos, como febre, petequias, que possa, por exemplo, sugerir uma vasculite. A presença de doenças associadas, como neoplasias, em que sugere, por exemplo, metástases cerebrais, que são causas frequentes de cefaleia, ou até mesmo a infecção por HIV, que pode sugerir a neurotoxoplasmose, a queixa de dor intensa, ou, por exemplo, quando o paciente chega dizendo que é a pior dor de cabeça de sua vida, como a gente costuma falar na clínica, thunderclap headache, o paciente que vem com a queixa clássica de pior dor de cefaleia, ou pior dor de cabeça de sua vida, deve ser devidamente investigado, pensando em uma hemorragia subaracnoideia. Outros sinais de alarme que devemos também nos deter, por exemplo, cefaleia progressiva, uma queixa álgica que vai piorando ao longo dos últimos dias ou das últimas semanas, pensando, por exemplo, em um processo expansivo intracraniano em formação ou em desenvolvimento, como hidrocefalia, tumor ou até mesmo abscesso. Piora da cefaleia em decúbito, valsalva, por exemplo, ou tosse, pensar, por exemplo, em hipertensão intracraniana. Cefaleia, com a presença de um sinal focal, ou seja, um déficit motor ou um déficit sensitivo, podemos pensar em alguma lesão focal cerebral, seja, por exemplo, uma lesão isquêmica ou uma lesão hemorrágica, um AVC, ou até mesmo a presença de um tumor. Sinais de infecção, como encefalite, meningite, enfim, pode sugerir essa causa secundária de cefaleia. Edema de papila óptica, que obviamente num plantão pode ser um pouco mais difícil de perceber, mas que caso já venha com algum diagnóstico oftalmológico, com algum achado oftalmológico, ou se você puder realizar com o paciente o exame de fundo de olho e perceber esse achado, pode sugerir uma hipertensão intracraniana, que deve ser devidamente investigada. E um histórico de queda ou TCE recente pode sugerir que há algum tipo de hematoma ou contusão cerebral, que pode, obviamente, também causar cefaleias. Seria uma causa secundária de cefaleia. Então, basicamente, pessoal, entendendo que o exame clínico e na pesquisa de sinais de alarme se faz importante para que você possa entender o momento certo de pedir exames. E que exames são esses? Por exemplo, exames laboratoriais, tomografia de crânio, angiotomografia de crânio, ou até mesmo exame e análise laboratorial do líquor cefalorraquidiano, para que se possa investigar causas específicas, causas específicas de cefaleias secundárias, para que eventualmente, quando se possível, transferir o paciente já com a queixa ou com um diagnóstico um pouco mais objetivo, otimizando assim o tratamento do paciente. Com relação ao tratamento geral, como eu falei, a gente vai se basear, vamos utilizar basicamente a escala visual numérica, aquela que eu falei anteriormente, pedindo ao paciente, ou explicando ao paciente para pontuar a dor, sua queixa álgica de 0 a 10, sendo 0 totalmente sem dor e 10 a pior dor de sua vida, ele vai atribuir uma nota. Sendo de 0 a 3, seria uma cefaleia leve, de 4 a 7 ou de 3 a 7, uma cefaleia moderada, uma dor moderada, e de 7 a 10, 8, 9 ou 10, por exemplo, uma cefaleia intensa. E a partir daí, a gente pode sugerir alguns tipos de tratamento especificamente para esse tipo de cefaleia ou para a intensidade da cefaleia. Por exemplo, no caso de cefaleia leve,
a gente pode sugerir a prescrição de analgésicos orais. Pode ser a dipirona 1 grama, lembrando que a dipirona em si só vai ter efeito analgésico a partir de 1 grama. Então a gente pode sugerir a dipirona 1 grama, um comprimido até de 6 em 6 horas, ou alguns anti-inflamatórios, como ibuprofeno 600 miligramas ou naproxeno 500 miligramas. Podemos lançar mão também de analgésicos associados à cafeína, como por exemplo o Cefaliv, que tem dipirona em sua composição, ou o Cefalium, que pode ser uma opção para pacientes alérgicos à dipirona, uma vez que possui o paracetamol em sua composição. Cabe ressaltar que essas medicações que possuem cafeína atrelados à sua composição devem ser evitados em caso de cefaleia refratária. A utilização de antieméticos orais, como a metoclopramida, o Plasil, pode se fazer importante em pacientes que apresentam sintomas como gastroparesia, enjoo, ânsia de vômito, até mesmo vômito. Orientações gerais, como mudança de estilo de vida, interromper o tabagismo, interromper o etilismo, pode também sugerir ou pode ajudar no tratamento dessas cefaleias leves. Em caso de uma cefaleia moderada, intensidade moderada, ou seja, que apresenta um EVN ali entre 4 e 6 ou 7, a gente já pode partir para medicações injetáveis, medicações venosas, como, por exemplo, a própria dipirona, 1 grama por 2 ml, pode-se fazer uma ampola de 6 em 6 horas. A dose máxima de dipirona fica ali entre 2 gramas até de 4 em 4 horas, mas você pode utilizar de 1 grama, uma ampola de 1 grama, de 6 em 6 horas, de forma bastante segura. O cetoprofeno, como anti-inflamatório, também pode ser uma opção, lembrando que não pode ser mais do que 5 dias, se uma vez for prescrito ou se for mantido, e evitar em pacientes mais idosos. Antieméticos endovenosos, intravenosos também podem ser utilizados ou devem ser utilizados em pacientes com gastroparesias. E em caso de recorrência ou refratariedade a esse tratamento uma vez instituído, pode-se utilizar também corticoides, uma dexametasona 10 miligramas em bolos pode ser uma opção. Em alguns casos de cefaleia, principalmente moderadas, devemos diferenciar. A gente pode diferenciar nesse momento da aula, ou no momento do seu atendimento, para que se possa até buscar um tratamento mais específico, como, por exemplo, aqueles 3 tipos de cefaleia que mencionamos no começo da aula. Por exemplo, a cefaleia em salvas, que ela é mais comum em homem, por isso que eu tomei a liberdade para fazer essa pequena gambiarra artística aí, em que o paciente geralmente é masculino, tem uma queixa dolorosa intensa retroorbitária, por vezes ele pode referir que é como se fosse uma facada na região do olho, essa é a cefaleia em salvas e tem um tratamento específico que a gente vai falar logo adiante. A cefaleia tipo tensional, geralmente é uma cefaleia mais frontal, mais comum em mulheres, geralmente está associada a enrijecimento da musculatura da cintura escapular ou do próprio pescoço, que geralmente tem uma irradiação occipital para frontal, geralmente bilateral. Essa é a cefaleia do tipo tensional. Enquanto que a enxaqueca ou migrânia é aquele tipo de cefaleia que acomete mais a metade do crânio, geralmente acomete a metade do crânio, e está muito associada a sintomas como sintomas nauseosos, ânsia de vômito, fotofobia e fonofobia. Para esses tipos específicos, eu vou deixar uma tabelinha aqui para que vocês possam aproveita, printa essa tabela, dá uma estudada, dá uma esmiuçada para que você consiga detalhar melhor ou diferenciar melhor no seu plantão. Não é muito o nosso foco nessa aula, bem como o tratamento específico. O MedResumos preparou aqui uma listinha de tratamento, tanto para emergência quanto para profilaxia, para pacientes que apresentam dor recorrente e que você possa fazer esse tratamento ou pelo menos introduzir, iniciar o tratamento e assim que você possa encaminhar o paciente para um especialista já com a medicação iniciada. Mas de forma resumida, como é o nosso pretexto aqui nessa aula, temos cefaleia tensional, você pode lançar mão de 1000 relaxantes. Eu trouxe aqui a opção do baclofeno, um relaxante muscular que, por exemplo, tem pouca associação com sono ou enfim, com efeito colateral, que é o sono, que os 1000 relaxantes geralmente trazem. Assim como o Miosan Caf, né, numa dose ali de 10 mais 60 miligramas de cafeína, que pode ser feito até de 8 em 8 horas, que pode trazer um relaxamento muscular adequado para o tratamento dessa associação da cefaleia e com pouco sono associado. Uma queixa que você identificou que está mais hemicraniana, leva mais a pensar em crise enxaquecosa,
Os sumatriptanos são a droga de escolha, uma droga abortiva de escolha, numa dose ali de 50 a 100 miligramas, em dose única, que pode ser repetida até 2 horas após, sendo o máximo de dose diária 200 miligramas dia. Optamos por prescrever uma apresentação oral do sumatriptano, do Sumax, mas sabendo também que existem apresentações nasais, intranasais. A cefaleia em salva, diferentemente dessas outras cefaleias, note bem esse detalhe, ela é tratada com um dos principais tratamentos se faz com O2 inalatório. Geralmente O2 inalatório 5 a 7 litros por minuto com o paciente sentado e em caso de recorrência pode-se lançar mão do sumatriptano 6 miligramas subcutâneo. Já, pessoal, em caso de cefaleia intensa, aquele paciente que está reclamando de uma dor de cabeça gritante, que pontua na EVN acima de 8, 9 ou 10, a gente tem que ligar o alerta, instituir o tratamento de cefaleias moderadas, um tratamento geral com analgésico, mas, eventualmente, pode-se lançar mão de opioides, como, por exemplo, o tramadol, 100 miligramas até de 8 em 8 horas. A dose máxima do tramadol é até de 6 em 6, ou seja, 400 miligramas dia, ou a morfina, a própria morfina, que sugerimos uma dose aí de 2 a 4 miligramas, que pode ser repetida até de 4 em 4 horas, a critério médico ou se necessário, dependendo da dor do paciente. Obviamente, os opioides são a última escolha no tratamento de cefaleia porque estão muito associados, inclusive a gastroparesia, ânsia de vômito e vômito. Esses pacientes que já apresentam classicamente esses sintomas pode não ser uma boa opção, então fica aí realmente como última opção, uma opção de resgate para pacientes que já apresentam uma cefaleia intensa e refratária a qualquer outra medida que você previamente tenha feito. Alguns medicamentos específicos, ou seja, para causas específicas, para cefaleias secundárias em que você diagnosticou eventualmente a partir de uma tomografia de crânio ou de uma angiotomografia, por exemplo, antipertensivos na presença de um AVC hemorrágico, nimodipino na dose de 60 miligramas de 4 em 4 horas, na suspeita de um HSA, ou seja, de uma hemorragia subaracnoideia, dexametasona venosa ou até mesmo oral, na suspeita de um tumor cerebral, desde que se tenha um edema associado a esse tumor, e antibiótico empírico, quando se pensa ou quando se tem sinais de meningismo, pensando justamente em encefalite ou em meningite. Aqui trouxemos uma cobertura empírica clássica para o tratamento de meningite, que é a ceftriaxona, ou seja, Rocefin, 2 gramas intravenosa de 12 em 12 horas, e a vancomicina, 1 grama intravenosa de 12 em 12 horas. Obviamente, algumas orientações se fazem importantes, como, por exemplo, internação hospitalar desses pacientes, encaminhamento para centros de referência em que se tenha um acompanhamento com o neurologista ou com o neurocirurgião, e uma vigilância neurológica rigorosa. Basicamente, isso é o que temos para trazer do tratamento de cefaleia que você precisa saber para o seu plantão, para que você não tenha mais dúvida em como conduzir esses pacientes. Então, boa sorte no seu atendimento e até a próxima aula.